É isso aí, já estamos com nossa convidada especial aqui nos estúdios da Rádio Transamérica. Muito bem-vinda, viu, Dorize? A Dorize que a gente já estava conversando aqui, ela é prima de 6º grau, menina. Aí, descobriu. Fez agora a árvore genealógica. Entendi. Você sabe que 7 gerações ainda tem toda uma ligação, né, gente? Com certeza. Dorize, bem-vinda aqui ao programa Transa News, viu? Pra gente falar bastante sobre o Agosto Dourado. Obrigada, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. E vamos falar sobre o Agosto Dourado, a semana de amamentação, né? Que está se abrindo hoje. E é um mês muito, muito importante. Legal, mês importante. A gente já brincou um pouco aqui que tem gente feliz hoje no dia 1º de agosto porque o filho volta pra escola. Tem filho que tá triste porque volta das férias hoje. Então é um mês da gente pensar não apenas no volta às aulas, mas pensar em conscientização e principalmente a questão da amamentação. A nossa enquete já liga muito à questão do preconceito que existe de amamentação em público. Mas eu acho que esse quesito, esse tema, ele tem quebrado um pouquinho todo o tabu que existe, né? Tá melhorando, digamos assim, em nossa sociedade. Sim, com certeza, né? Embora a gente tem muito para avançar, Sim. né? É um assunto, assim, que muitas vezes as mulheres acham que é algo natural, né? Que é fácil amamentar, que é simples. Então, a gente tem preconceitos de dois lados. Tem o preconceito do lado daquela mulher que não conseguiu amamentar, Sim. né? E que todo mundo, a primeira coisa que ela, quando ela tem um bebê, que as pessoas perguntam é: tá amamentando, né? E aí, se por algum motivo ela não conseguiu ou não foi possível, ela já se sente diminuída. Se cobra, né? E assim, a questão da amamentação em público, até com bebês menores, né? Bebês abaixo de 6 meses, isso ainda é mais tranquilo, é visto com olhos melhores. Normais. Quando a mulher opta por amamentar, fazer uma amamentação prolongada, né? Um bebê de 1 ano, um bebê de 1 ano e meio, esses olhos ou já até não... mais, ou né? até mais, De 2 anos, de né? 4, de tem 4, gente que... exatamente, né? E tudo bem, né? Amamentar até... A gente brinca que amamentar é uma relação, né? Então, enquanto estiver bom para os dois, ok, né? E lembrando que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela fala exclusivo até o 6º mês, né? E complementado até os 2 anos ou mais, né? Então, assim, isso é uma recomendação dos órgãos oficiais, né? Mas o bebê que mama, o bebê mais velho que mama, ainda existe muitos preconceitos, né? Esse ou mais que eu acho que deve ser o mais importante também disso tudo, né? Sim. Os 6 meses são indiscutíveis, né? 6 meses apenas, estritamente com a amamentação. Mas esse 2 anos ou mais, tem muita gente que fala, ah, não, eu ouvi falar que é só até os 2 anos, vamos parar. E às vezes pode fazer muito mais bem pro bebê se continuar, né? Se prolongar. Exatamente, para aquela família, né? Para a organização daquela família, para o vínculo daquela família. Então, não há por que a gente olhar com maus olhos, né? É algo natural, né? É o alimento mais poderoso que existe e assim, é uma relação que o início ele é muito difícil, mas quem consegue vencer todos os obstáculos desse início, né, é uma relação muito, muito prazerosa para aquela família. Dorize, né? qual você acha que é o pior preconceito que as mulheres enfrentam com relação a isso? É a exposição do corpo? É com relação à idade da criança que ela tá amamentando? Eu acredito, a exposição do corpo, ela com certeza é um problema. A gente recebeu várias mensagens, e homens, inclusive, falando que as pessoas erotizam um momento que é de alimentação. É a mãe alimentando o seu filho, né? Exatamente. Existe, né, a sociedade, né, existe uma objetificação da mulher, né? Então, ainda é olhado com maus olhos, né? Então, tem um preconceito nesse sentido de erotização, de objetificação, né? E a própria mulher, né, muitas vezes não se sente confortável, né? Por conta da forma como a mulher é vista, né? Então, isso socialmente, para a mulher, isso depois passa a ser natural, né? Mas para muitas mulheres que estão iniciando o processo de amamentação, ficar exposta, né, é algo que nem sempre é tão tranquilo assim. E né? Dorize, agora outra coisa também, sobre a questão do aleitamento, né, do leite em si, todo mundo fala muito sobre isso, todo mundo sabe o tanto que o leite é rico e que é a única forma e tá. Mas explica um pouquinho disso pra gente mesmo, né, sobre os 6 meses, sem água, sem nada, realmente só o leite ali, a diferença que isso
isso vai trazer na vida dessa criança e também os benefícios, né? O desenvolvimento, o intelecto e tudo mais que o leite materno traz para todas as crianças. Então, assim, a gente não tem dúvida, né, das vantagens do aleitamento materno, né? As vantagens que isso traz na saúde da criança, na saúde da mãe, né? Na vida dessa, né, cognitiva, do desenvolvimento dessa criança. Mas a gente sabe que tem desafios, né? Só que, se a gente for pensar, o que a mulher mais precisa? Ela precisa de muito apoio, né? Apoio da família, apoio da sociedade, apoio do profissional, né? A mulher, muitas vezes, ela perde um pouco essa capacidade de amamentar porque alguém falou pra ela assim, ai, mas o bebê chora tanto. Será que esse leite tá sendo suficiente? Ela não fala que o leite é fraco, porque a gente já sabe que o leite não é fraco, né? Que o leite é o melhor alimento que existe, né? E eu já te falo de todas as composições desse leite. Mas, às vezes, são perguntas sutis que diminuem a capacidade da mulher de amamentar. Será que ele não precisa de uma frutinha, batidinha? nossa. Será que ele não tá com sede? Mas meu filho na cidade, ele mamava 2 mamadeiras de fórmula. Nossa, eu tinha leite que escorria, né? E aí a mulher Isso aí fica tem muito assim, a ver autoestima também, né? com certeza. É bem ligado, então. E assim, a mulher no pós-parto, ela tá vivendo, ela tá se reconstruindo, se redescobrindo como mãe, como mulher. Então, qualquer fala, né? Os hormônios, eles estão todos em baixa, né? Ela Outra, tá é um momento de triste. desgaste, a mãe não dorme, a adaptação da mãe com o bebê, do bebê com a mãe, do bebê com o mundo, da mãe com a nova realidade dela. E aí, é palpiteiro de plantão pra tudo que é todo lado, lado. O que né? mais tem? Exato. Especialista aparece Nossa, até do chão. os palpiteiros brotam dentro da tua casa e aí você já tem que conviver com aquele monte de situação desagradável, de gente beijando seu bebê, cheirando seu bebê, Pegando na coisa. mão. e aí muita coisa que interfere aí na relação da mãe com a amamentação, né? Exatamente. Então, assim, qualquer palavra, qualquer frase, ela precisa ser muito pensada, né? Porque você diminui a capacidade da mãe. Então, assim, eu recebo muitas mensagens assim, ai, mas será? Aconteceu isso, meu peito não tá mais cheio igual era. Será que eu tô tendo leite? Se a gente for pensar, é uma responsabilidade enorme você alimentar um bebê recém-nascido, né? Com certeza. E essa responsabilidade é recaída sobre a mãe. E outra, a mãe né? também não tem noção de até que ponto esse bebê está realmente satisfeito, se ele tá passando fome, se ele não tá passando. A cabeça da mãe deve virar assim Exatamente. Então, tumulto, assim, né? a gente brinca, né? Se a mama fosse graduada, né? Seria fácil, né? Pra saber, tipo, quanto de leite esse bebê tá ingerindo. Mas não é. Mas, assim, a gente tem alguns sinais que a gente consegue entender que tá tudo bem, né? E a gente vai fazendo isso com a mulher pra ela adquirir cada vez mais capacidade. Confiança também, Exatamente. Que ela pode, que ela é capaz. E como que é isso? A questão ali, você põe a criança pra mamar. E aí, se ele não quer mais, tá chorando, acabou. Ele tá satisfeito. Entende-se assim? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente sabe assim, que o bebê, ele mama, né? Mas não existe um tempo, né? Então, assim, às vezes, se o bebê mama muito tempo, às vezes a mãe fala assim, mas tá mamando 1 hora, meu leite não tá sustentando. Ou se o bebê mama 5 minutos, fala assim, mas o que tá acontecendo? Ele só mama 5 minutos, então, tipo, tem alguma coisa errada, né? Então, o que dá pra gente saber? O bebê, normalmente, ele sai saciado. Igual quando as pessoas bebem, que a gente fala assim, fulano tá mamado. Então, é assim que o bebê sai do peito, entendeu? Entenderam agora. Entendeu, Chico? A expressão. Então, o bebê sai largadinho. Sai com os braços mole, né? Sai com a cabecinha virada, né? Às vezes com o leitinho escorrendo, mamado, né? O xixi, né? As fraldas de xixi é um parâmetro importantíssimo. Olha só. Então, o bebê, em média, assim, o bebê a partir do quarto, quinto dia de vida, ele faz em média 4 a 6 fraldas de xixi por dia. Então, no primeiro dia, normalmente 1 fralda, segundo dia 2 fraldas, e a partir do quarto, sexto dia, de 4 a 6 fraldas. Então, se o bebê tá fazendo xixi, né, um bebê mama muito mesmo. Um recém-nascido, a única coisa que ele reconhece é a mãe, é o seio, nem é a mãe, né? Para o bebê, a mãe é um peito, né? Então,
é o reconhecimento que ele tem. Então ele quer sugar, ele quer ficar próximo, ele quer contato, ele quer vínculo, ele quer sentir o cheiro, ele quer ouvir a batida do coração. Então é o que ele reconhece nessa mãe. Então o bebê não vai mamar de 3 em 3 horas. Então tem algumas mães sortudas que o bebê vai mamar de 3 em 3 horas, mas outras não, e tá tudo bem, né? Então pode ser que o bebê mame a cada 1 hora. Não tem regra. Não tem uma regra. A gente precisa ficar atento ao xixi, né? E ao bebê sair saciado do peito. Tem bebê que dorme no meio da mamada, fica lá aí relaxadão. acorda, aí mama de novo. Tem várias coisas, tem né? vários padrões, assim, né? Tem aquele bebê que suga 3, 4 vezes pra engolir. Então é um bebê que ele tá aprendendo a sugar. Então é um bebê que vai ficar mais tempo no peito. Tem um bebê que suga muito rápido. Então suga, engole, suga, engole. Então é um bebê que às vezes vai esvaziar o peito em 5 minutos, né? Então, assim, são vários padrões que a gente precisa avaliar, né? E um profissional habilitado, ele é capaz de avaliar isso e falar pra mãe, tá tudo bem, Acho né? que acima de tranquilo. tudo, então, é tão natural que é o ato da amamentação, você tem que ser natural também como mãe, né? Exatamente. Você tem que deixar acontecer, eu acho, né? Não desesperar e tudo. eu acho Galo, que é você tudo reparou isso. como é complexo? Tá vendo Não só? é? Não é assim, não é assim. O negócio é muito complexo. Agora, falando em complexidade, né, ô Doris, muitas vezes a gente pensa na questão da amamentação pelo lado romantizado, né? Mas também tem um lado que não é muito legal, na questão que tem muitas mães que o peito fica rachado, que ela sente muita dor, que sangra, que morde. E aí, leite como em lidar? pedra Em e- pedra, a dor. Ou tem mãe que não tem leite. E aí, como pegar esse outro lado, né, da mulher? Porque também não são só flores, né, Claro. gente? Na verdade, o início do aleitamento, para uma minoria, é flores, né? Para a grande maioria, não são flores mesmo. Existem técnicas, né, que a gente chama de manejo, né? Manejo clínico do aleitamento. Então, existem técnicas que a gente consegue trabalhar para cada um desses problemas, né? Então, assim, primeiro um profissional que seja habilitado. Por outro lado, famílias que consigam apoiar essa mulher de saber, tipo, olha, vai passar, né? Calma. Calma que vai passar. Mas vai passar, óbvio, né? Com a ajuda de alguém que realmente saiba, né? Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes, as pessoas acham que a solução para isso é uma lata de fórmula, né? Uma lata de leite artificial, né? E não é, né? É possível amamentar, né? É possível passar por esses problemas, às vezes ordenha, né? Faz uma retirada do leite materno, né? Ou com uma bomba de boa qualidade, ou com a própria mão, e oferece para esse bebê usando um copinho, né? Usando uma colher, até essa mama cicatrizar, né? A gente tem tecnologias hoje que usam na fissura mamária, né? Algumas pomadas, alguns medicamentos. Para o bebê que não ganha peso, também existem técnicas e estratégias que a gente consegue melhorar esse ganho de peso, né? Então, assim, para cada situação, a gente tem um rol, adaptação. assim, de coisas que a gente consegue trabalhar para essa mulher ter sucesso, né? Então, assim, lembrar que, às vezes, muitas, né, as famílias, tipo, no desespero, falam assim, vamos comprar uma lata. Nossa, eu vou ali na farmácia, vou comprar uma lata de fórmula. Sem, né, criticar ou menosprezar essa família, porque às vezes é a solução que ela tem, às vezes tem um bebê chorando, né? Mas é importante saber que existe profissionais capazes de fazer isso, né? De trabalhar esse manejo clínico de uma forma adequada e essa mulher ter sucesso, né? Com certeza, viu? Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, papo muito legal aqui com a Doris e Simão, falando sobre a amamentação, sobre o agosto dourado em si e as dicas que a gente vai passar para todas as mamães que estão amamentando, para não se desesperarem, ou se tiver alguma dúvida pode mandar também ou responder a nossa enquete com relação à amamentação em locais públicos. E antes disso eu quero só dar um recado para você que tem vontade de conhecer lá em Balneário Camboriú, pois a Caroline Tour te leva para lá. Eu, a Amanda e a Laura já estamos confirmados Queremos, já. neste pacote, hein? Nas A férias gente da vai. Laura e tudo mais. Pacote com 6 dias de viagem entre os dias 20 e 25 de outubro, com transporte em ônibus semileito, hospedagem com café da manhã, jantar e ainda incluso 1 dia no Parque Beto Carreiro, 1 dia no Oktoberfest e 1 dia no Parque Unipraias. Para mais informações, entre em contato com a equipe da Caroline Tour pelo fone 35 3715 2614. Assis Figueiredo 1390. Aproveite, hein? Para dar uma descansada, tirar umas férias lá em Balneário Camboriú, já conhece o Beto Carreiro, já vai lá no Unipraias e já vai
tomar uma lá no Oktoberfest também, Isso não? aí, que Adoramos. maravilha. É isso aí. A gente volta daqui a pouco aqui com a entrevista exclusiva, inédita, aqui no programa Transa News. Transamérica 1125. Rádio Transamérica. Vamos que vamos, é quarta-feira. A sua rádio onde você estiver. É isso aí, estamos de volta com o programa Transa News. Estamos aqui com a Dorize Simão, enfermeira e consultora de amamentação. Dorize, pra gente falar então propriamente sobre o Agosto Dourado, né? Vão ter ações específicas durante o mês de agosto? Quais serão essas ações, então, até para as mamães ou para as futuras mamães poderem acompanhar aí? Sim, nós teremos, né? Todo ano a gente faz um mamaço, Sim. que é um encontro de mães, né? Que é, assim, uma delícia de participar. É um encontro de mães ali na Praça do Palace, que todo mundo se encontra para amamentar seus filhos, né? E conversar, e comer. Então, é bem legal. A data ainda será divulgada. Acredito que seja dia 11, no sábado, tá? Mas nós vamos divulgar aí nas mídias, que a gente já tem algumas frentes, né, relacionadas a isso. No Espaço Primeiros Laços, né, que eu faço parte, amanhã nós vamos ter uma roda de amamentação, vai ser mediada por mim. A semana que vem a gente tem a inauguração de um ambulatório de amamentação. Então, as mães que tiverem com dificuldade e quiserem buscar um atendimento, né, um atendimento personalizado, ou se precisar de alguma ajuda no manejo por uma fissura, um engurgitamento, ou um bebê que perdeu peso, ou muito leite ou pouco leite, né? Então eu vou fazer esse atendimento, né, nesse ambulatório. Então vai ser às 3, né? A gente inaugura na próxima semana, na segunda-feira. Na semana que vem também tem um workshop sobre como se preparar para os grávidos, né? Para os casais grávidos, de como se preparar para a amamentação. E algumas outras ações que a gente ainda vai ao longo do mês. E tudo vai ser divulgado legal, também. né? Isso. Ano passado eu fui no Mamaço para fazer reportagem, eu lembro, no gramado e tal, foi muito legal. Foi na praça. A Laura tem uma pergunta muito legal Olha aqui de um só, ouvinte. A ouvinte pergunta pra Dorize sobre o congelamento do leite. Onde guardar e por quanto tempo? O congelamento do leite é super possível, né? Então, assim, a gente segue a norma, embora na internet tenha algumas divergências, quando a mulher procura, o armazenamento do leite, a gente segue a recomendação do Banco de Leite do Brasil, né? Da norma brasileira. Então, são 12 horas na geladeira e 15 dias no congelador. Tá? Esse leite precisa ser armazenado em potes próprios, livre de plástico, livre de BPA, né? Ou os potes de vidro com tampa de plástico. O que é BPA? Tá? BPA é aquele produto tóxico, certo. né? Que pode passar pro leite, né? Então, existem potinhos de marcas assim que já específicas para isso. E aí a mulher coloca a etiqueta com a data, né? A data, a hora, mantém na geladeira por 12 horas e aí ela pode congelar. Tá? Para descongelar, isso é muito importante a gente falar, para não usar micro-ondas, o leite precisa ser esquentado em banho-maria. Então, esquenta a água, ferve a água, desliga o fogo e coloca o potinho lá para descongelar. Legal. Agora, Dorize, a gente antigamente, né, nas épocas de roça e tudo mais, a gente ouvia falar assim, tudo mãe de leite, né? Ah, essa fulana foi minha mãe de leite, porque minha avó, minha mãe não tinha muito leite, aquela coisa. E hoje em dia, eu posso dar pra vizinha amamentar? Porque a gente vê que hoje os estudos avançaram muito, muita coisa foi descoberta, né? A saúde vem avançando muito. Eu posso dar pra vizinha, criança, pra amamentar? Amamenta 10 crianças ao mesmo tempo? Como é que faz? Antigamente, né, as próprias escravas amamentavam, né, os filhos das patroas, né? Hoje isso chama amamentação cruzada, né? É uma prática que a gente não recomenda por conta de ter algumas doenças que são transmitidas pelo leite materno. Olha. Por exemplo, HIV. Né? Então, uma mãe que é HIV positivo, por exemplo, ela não vai amamentar o filho dela, né? Então, se ela tiver um bebê, já entra com a medicação para o leite secar, né? Então, se uma mulher, por exemplo, não sabe que é HIV positivo e o outro bebê mama, há chance de contaminação, né? De transmissão, não só as hepatites, né? Então, não é recomendado
principalmente por conta de segurança, tá? Então, sem amamentação cruzada. E nesse sentido, porque, igual você disse, vai ter até um ambulatório lá dentro da programação aí do Agosto Dourado, mas para aquelas mães que estão em casa, desesperadas, que não sabem o que fazer, que elas estão sem leite, qual que é, assim, nos 6 primeiros meses de vida do bebê, qual que é a sua primeira orientação, então? O que a mãe deve fazer, como que a família deve atuar também nessa situação? Primeira coisa que é pra gente garantir uma produção de leite, né? Na gestação, a mulher precisa muito se informar. Né? Ela precisa buscar informação. Então, assim, não existe um preparo da mama específico, né? Às vezes as pessoas falam assim, passa a bucha, esfrega a bucha. Nem é só da mama, né? A mãe não pode comer isso porque daí prejudica o leite. A mãe tem que comer aquilo para poder ajudar o leite. Exato, né? Então, assim, não existe um preparo. Eu falo que o preparo é a informação. Entender como que o leite é produzido, entender como que o bebê tem que sugar, como que são, né? Como que jeito que é o cocô desse bebê, o xixi, como que vai ser as fraldas. Então, nesse sentido, é importante essa mulher ter orientação, né? Desde a gestação. A amamentação na primeira hora de vida é importantíssimo para a produção desse leite. E não só para a produção do leite, mas evita milhões de mortes anuais no mundo, né? Então, o primeiro, né, o colostro, o primeiro leite, que ele dura em torno aí de 3 dias, ele é um leite riquíssimo em anticorpos, que são as células de defesa, né, da mãe, que são passadas para o bebê. Então, os bebês que são amamentados na primeira hora, a chance da mulher, desse bebê desempenhar uma pega melhor, desse bebê receber todo esse nutriente importante, do corpo da mãe entender que tem alguém sugando, então que precisa produzir o leite. Mas e aí, para as mães que não conseguem? Não consegue nada? Que não consegue amamentar na primeira hora, existe estímulos também para isso, né? Então, a gente precisa estimular esse bebê na mama. O que acontece, né, que a gente sabe que é um ciclo vicioso, é assim. Esse bebê não mama na primeira hora por algum motivo. Né? Claro, existem bebês que vão para UTI, claro, existem bebês que não nascem bem, existem mães que têm alguma intercorrência, tá fadada ao insucesso? Não, de jeito nenhum, né? Existem estímulos. O que a gente não pode manter nesse círculo vicioso é assim, o bebê recebe fórmula, né? Aí esse bebê, essa fórmula, ela é muito mais pesada do que o leite materno. Então, é a mesma coisa da gente comparar quando a gente come um frango com salada de uma feijoada. Então, quando a gente come a feijoada, a gente quer dormir, né? Quer ficar... muito pesado, né? A gente dorme a tarde inteira. O mesmo acontece com o bebê. Então, você entra com a fórmula, o bebê dorme 5 horas seguidas. Na hora que você acorda o bebê, ele dá 2 sugadas no peito da mãe. Ai, não sugou, tal. Vamos dar fórmula de novo. Aí você dá a fórmula de novo. Vai dormir de novo. E aí, a mãe não tem estímulo. O corpo da mãe não tem estímulo. E aí, essa produção, ou ela vem muito baixa, ou tem pouco leite, ou o leite demora muito para descer, né? O leite descer, né, que a gente fala, é passar de colostro para leite maduro, que é quando a mama enche, né? Tem o engurgitamento, o empedramento, fica dura, né? Então, essa é a descida do leite, né? Que a gente chama de apojadura. Então, precisa de estímulo, né? Quanto mais estímulo, quanto mais o bebê suga, mais as chances de sucesso. E aí, algumas mulheres já chegam completamente estigmatizadas, né? Já chegam até com a fórmula durante o parto. Isso, lá, por conta de ter prótese de silicone, por conta de ter feito cirurgia reparadora. Como que funciona com essas mães? Qual é a orientação para essas mães, né? A orientação é a seguinte, né? A prótese de silicone, ela não atrapalha, né? Não tem evidências científicas de que ela vá atrapalhar o aleitamento materno. A redução de mama, talvez sim, tá? Mas como que a gente vai saber? Depois da gente ter tentado todas as alternativas, né? Então, assim, não é... eu tenho redução de mama, eu não vou amamentar, eu não consigo amamentar. Desestimula essa mulher de amamentar desde a gestação, né? Aí não vai conseguir mesmo, Não vai conseguir mesmo, né? Então, assim, até mulheres adotivas hoje conseguem amamentar, né? Então, a gente tem uma técnica, né? Que é a técnica de relactação. Então, assim, uma mulher que está na fila de adoção, que já sabe que esse bebê vai vir, né? Que esse bebê vai chegar e ela quer amamentar,
amamentar. Então, existem alguns procedimentos, né? Com uma sonda, né? Que coloca do ladinho, assim, da mama. E o bebê recebe fórmula, né? Inicialmente. E ele mantém ali no seio sugando. E o corpo da mãe entende que tem alguém sugando. E começa a aumentar os níveis hormonais. E essa produção começa a acontecer. Olha que lindo, gente. A natureza é muito perfeita, né? Então, assim, é maravilhoso se a gente pensar que uma mãe adotiva consegue. E muitas mães que têm redução de mama amamentam assim, né? Às vezes usam a relactação. Eu já acompanhei, né, mães que amamentaram mais de 1 ano dessa forma. Porque a gente tem que pensar assim, que amamentar é muito além de um alimento. Não é apenas alimentação. Não é apenas alimentação. É o vínculo. É o vínculo, é o amor, é o afeto. E a gente tá falando né? aqui dos benefícios da amamentação pro bebê, mas ninguém falou ainda dos benefícios da amamentação pras mães, pras mulheres, né? Exatamente. Vai aqui, redução de depressão. O aleitamento materno é acessível, né? Você não gasta com fórmulas absurdas e a gente vê por aí o preço que são as latas de fórmula, né? Sem dúvida. E é protetor contra o câncer de mama, câncer de ovário. E olha que bacana, a amamentação ela ajuda no controle da natalidade. Nos 6 primeiros meses tem uma taxa de proteção de 98%. Olha só. Exatamente, né? E uma vantagem, né, que a gente vive numa sociedade, assim, muito preocupada com o corpo, né? O corpo volta mais rápido porque Quando a mulher amamenta. queima 500 calorias por dia. Olha só, então, mulherada. Ó, 500 calorias por dia. Exatamente. Uma mulher que amamenta, né? Ela vai sentir muita sede, muito mais fome, né? Porque essa produção do leite queima em torno de 500 calorias diárias. E Doris, em pleno século XXI é necessário ainda falar muito sobre isso, né? A gente dá essas dicas para essas mães, também para elas entenderem todos esses benefícios, tanto para o bebê quanto para a criança, e o quanto que isso vai fazer a diferença, tanto na vida dela quanto da criança. Exatamente, né? O que, assim, hoje a gente tem muito mais mulheres, né, buscando as orientações de aleitamento do que, por exemplo, as nossas mães, né? Sim, a geração certeza. dos anos 80, dos anos 90. A geração dos anos 80, elas desistiam assim na primeira, né? A gente tem muita leite. informação agora também, né? Então, assim, essa geração é uma geração de desmamados, né? É uma minoria que amamentou. Mas isso tem, historicamente, isso tem um porquê, né? Foi quando chegou a indústria de fórmula no Brasil, né? Então, Aí meio que relaxou, né? Na verdade, a propaganda foi muito incisiva. Né? A propaganda de que o leite da latinha era muito bom, né? De que o leite da latinha que ia deixar seu filho, gordo, né? Toda mãe quer ver o filho gordo. E era na época que criança saudável era criança gorda, né? Exatamente. Né? E hoje a gente tá tendo um reflexo, né? De uma sociedade obesa. E olha só, né? os bebês que são amamentados com leite materno têm menos chance de se tornarem obesos. Sabia disso? Olha só, tá vendo? Já exatamente. Ou seja, são É só benefícios em benefício, gente. todos Só os aspectos, em todos E os tem um lados. dado muito bacana aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde diz que se todas as crianças no mundo fossem amamentadas, seria possível salvar a vida de 820 mil crianças até 5 anos de idade por ano. Exato, né? Ela Esse é um cresce dado, mais um dado saudável, importantíssimo, né? E assim, se a gente for pensar, né, depende só da mãe? Não, depende de uma sociedade inteira, né? De órgãos, né? OMS, Ministério da Saúde, profissional de saúde, sociedade, apoio da família, né? Então, assim, hoje a gente vê um reflexo no seguinte sentido. As nossas mães, né, que tiveram os filhos lá na década de 80, de 90, hoje estão sendo avós, né? Sim. E elas são da mamadeira, da chupeira. Elas já vêm condicionadas, né? Já vêm outra visão, condicionadas, exatamente. Então, assim, se a mulher tá grávida, né, para os ouvintes, se você tá grávida, traga sua mãe, sua sogra, para ter informação, Pra ela né? ganhar uma aula de século XXI, digamos assim. Exato, pra ela entender Vem pra que modernidade. que é possível viver sem mamadeira, né? Que é possível amamentar, que o filho vai, né? Que o neto vai crescer saudável. Então, a gente ainda tem muito esse reflexo, né? Mas como assim vai viver sem mamadeira, vai viver sem chupeta, É né? verdade. Agora, E tem, Doris, tem alguma dica, assim? Acabei de receber uma pergunta de ouvinte. Alguma dica pra aumentar a produção de leite? Coisas naturais? O povo fala muito de canjica, né? Aquelas tradição de festa junina. Não tem nenhum alimento comprovado, né? Comprovadamente, assim, tipo, esse alimento vai aumentar a produção, né?
Cerveja preta é contraindicada. Cerveja preta. Cerveja preta, água inglesa, isso tudo é contraindicado por conta do álcool, né? Então o álcool ele passa para o leite, o bebê vai receber o álcool, vai dormir um tempão. Tá? E a mãe dá uma relaxada, né? E o bebê vai ficar literalmente mamado. Exatamente. Relaxado, vai dormir 7 horas. Então, assim, o que a gente indica muito é aumentar o consumo de água, né? Não só de água, mas de líquidos de uma forma geral, né? Chá, suco, água. E o principal, quanto mais leite tira, mais leite a mulher produz. Então, tem mulher que às vezes fica na dúvida assim, mas e se eu tirar? Meu bebê, vai faltar pro meu bebê? Não vai faltar, né? Estimula. Nunca vai faltar. Porque o peito, ele é muito mais estoque. 80% do leite é produzido enquanto o bebê mama. Então, assim, se ele acaba de mamar e a mulher for fazer uma ordenha, fizer uma ordenha, daqui a pouco ele vem mamar de novo, ele vai ter leite. Vai ter leite de novo, vai produzir de novo. E esse aumento de sucção, esse aumento de retirada de leite, faz o corpo entender que precisa produzir mais. Então, quanto mais leite tira, mais leite produz. Por isso que amamentar em livre demanda é importantíssimo, né? Porque aí tem os estímulos de sucções constantes. Sem economizar. Né? Doris, uma dúvida agora até inusitada, viu? Eu já vi até em filmes e tudo, e existem pais que têm aquele equipamento, né? Que coloca aquela mama e tudo. Esses dias. Você já... Óbvio, você sabe o que é isso. Um pai de UTI, é importante UTI. também para ter esse vínculo com o pai, utilizar desse equipamento e tudo. Esse equipamento foi usado na ausência da mãe, Sim. né? Eu vi o caso de uma mãe que faleceu no parto e o pai amamentou a criança usando esse equipamento. Exatamente. Que é o caso das mães adotivas, Sim. né? Que é o mesmo recurso, né? De ter algo para sugar, né? Do bebê ficar tranquilo, porque todo o desenvolvimento aí inicial do bebê, ele acontece pela sucção, né? Então, às vezes, as mães ficam preocupadas, mas esse bebê tá mamando o tempo todo, mas é porque ele precisa sugar, Uma coisa né? boa. O desenvolvimento dele acontece pela sucção, né? Então, o sugar é muito importante. E isso, para aquele bebê, naquele momento que perdeu a mãe, isso tranquiliza, né? Isso para ele é importante. É uma coisa até instintiva, digamos assim. Exato, é instintivo. Isso Legal. mesmo. Legal. Bom, até já estouramos o nosso tempo aqui com a Dorise. Dorise, muito obrigado, viu? Adoramos. Mais uma aula que a gente recebe Foi aqui. uma aula mesmo. Muitas curiosidades, para acabar com muitos tabus também que temos na sociedade. O Agosto Dourado continua, oportunidade pra gente parar e pensar também, né, Dorise? Que tudo pode evoluir, tudo pode melhorar, embora estamos numa crescente, digamos assim, ligada à amamentação, mas muito obrigado, viu, pela Eu que participação. agradeço a participação, foi um prazer estar aqui com vocês. Legal. Volta mais. É isso aí. Logo ela vai estar no Não É Demais também, Logo, pro pessoal da logo. tarde. Ou seja, o Agosto Dourado vai ter muita novidade aí. Pra você que tá em casa, tá no serviço, tá no carro, continue conosco. A gente ainda vai até o meio-dia com o programa Transa News, algumas curiosidades. E vou dar uma dica já pra você, viu? A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Agora, com a 4ª loja na Avenida João Pinheiro, número 980. Não se esqueça, tem a segunda-feira do aposentado. Aproveite para economizar de verdade na rede de farmácias do seu jeito. Tem descontos imbatíveis em medicamentos genéricos. A Drogaria Americana fica na Francisco Sales, na José Remédio Prézia, na Rua Assis e também na Avenida João Pinheiro. São 4 pontos, norte, sul, leste e oeste. A Drogaria Americana, que é a rede de farmácia do seu jeito. 3721-4833. Intervalo rápido, a gente já volta com Transa News. Transamérica 11:48. Transa News, Transamérica.